Mais esta edição de Noite Informativa, a circulação rodoviária entre Save e Muxungue está a ser feita através de colunas, escolta militar e apenas no período diurno. Portanto, os últimos dados fornecidos pela polícia na manhã de hoje indicam que foram registrados ao longo da manhã na Estrada Nacional número 1, no troço entre Muxungue, ou melhor, Maringo e Caia, pelo menos 5 ataques contra viaturas civis. A circulação rodoviária na Estrada Nacional número 1 entre o Rio Save e o posto administrativo de Muxungue voltou a ser condicionado a uma escolta e uma coluna desde a manhã desta quarta-feira. Os automobilistas que encontramos neste local estão agastados com a situação e apelam ao governo e a Renamo a encontrar entendimento de modo que esta crise seja ultrapassada. Hoje à noite, como é que vai pernoitar aqui em Muxungue? Se conseguir apanhar sono, talvez sentado aqui, ver o dia passar, a noite a passar. A que hora chegou aqui? Às 13. E qual é o seu destino? Está a sair de onde? Qual é o destino? Maputo, Beira Maputo. Vou sair de Angônia, vou a Maputo. A que hora chegou aqui? Às 13. Quando chegou, a coluna já tinha partido. Já tinha partido, sim. E como é que vai ser a sua noite aqui em Muxungue? Muito mal mesmo, porque nem sabemos se estamos seguros ou não. Porque mesmo assim, com essa situação, a gente se sente muito mesmo apertado. Porque a situação está mal mesmo. O apelo que nós temos por dizer é pelo menos eles pararem com esse coisa, sentarem, conversarem, sair no barulho. Porque a gente passa mal. A gente nem sabe por que está a sofrer, estamos a passar essas coisas. A gente não sabe o porquê vem esse todo barulho. A gente lutamos por nosso pão, lutamos por nossa vida, mas cada vez mais estamos indo mais embaixo, sempre há guerra. Essa guerra não termina, vai terminar quando afinal? Porque já estávamos habituados a continuar com a viagem simplesmente eu sozinho. Mas agora, desde que eu cheguei aqui às 14 até essa hora, para mim é uma viagem muito perdida. Porque até amanhã já estarei em Maputo, mas assim já não é capaz. E esta noite, como é que vai se arranjar aqui? Essa noite eu só vou entrar no meu caminhão, me trancar, se acontece algo, pronto, paciência, Deus é que sabe. E amanhã vai fazer parte da primeira coluna. Está preparado para esta situação? Já estou preparado, porque isso para mim faz segunda vez, apanhar a mesma situação de coluna. Eu gostaria de apelar ao governo, nós como patrões, né? Pedir a eles para lutarem lá e deixarem a nós aqui, depois de terminar a guerra, vinham nos puxar para a gente passar. Refira-se que a reintrodução de colunas militares ao longo da Estrada Nacional número 1 entre o Muxungue e Rio Save está diretamente ligado a 5 ataques protagonizados ao longo da semana passada neste troço por homens armados apontados pela Polícia da República de Moçambique como pertencentes a Renamo. A partir de Muxungue, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. Estas são as 2 vítimas de um dos ataques ocorridos na manhã desta quarta-feira ao longo da Estrada Nacional número 1, no troço entre os distritos de Caia e Maringue, na província de Sofala. São pai e filho e de nacionalidade guinense a residir em Maputo. Faziam-se transportar num caminhão que foi carbonizado pelos atacantes e faziam o trajeto Nampula-Maputo. No período das 10h30 chegamos naquela zona de Nhamapanza. Passamos por um Freightliner, estava estacionado do lado direito e nós achamos que aquilo fosse uma coisa normal, uma paragem habitual deles. Andamos 100, 200 metros e de repente vimos homens a saírem da mata a dispararem. Nem sequer mandaram-nos parar, apenas começaram a disparar contra o carro. Nós paramos o carro, eles vieram logo a correr, furaram os pneus de frente, mandaram-nos descer. Eram por aí 10 a 12. Estavam fardados de verde, falavam da Renamo, e traziam todos a KPM. Abrem a carteira, levaram para aí 8 mil, que era o dinheiro de combustível, levaram para aí 8 mil e depois outros dizem vão. Nós quando viramos, damos as costas, estamos a ir, outros entendem que nós estamos a fugir. Começam a manejar a arma, a dizer vamos matar. Outros dizem que não mata, outros dizem mata. De seguida, os dois foram encaminhados para o interior da mata.
mandaram-nos ajoelhar, discutiram entre eles, porque outros queriam matar, outros não. Depois disseram que levantem, vamos entrar mais, entramos uns 200 metros a mata. Depois mandaram-nos ajoelhar, outros já disseram que não, temos que matar, outros não, Renan não mata, outros temos que matar. Reuniram-se entre eles, depois, foi Deus, né? De repente só disseram que, o comandante veio e disse que, você tem sorte que você é jovem, nós queremos que tu cases com as nossas filhas, então, hoje estão perdoados, mas voltem, não sigam viagem, voltem para Nampula, porque lá à frente ainda a haver problemas. Foi o que eles disseram. Meu pai depois levantou, tentou correr e disseram que não corre. Nós já vos perdoamos. Vão devagar sem fazer barulhos. Cheguem até a estrada, peguem um carro e voltem para Nampula. Pai e filho dirigiram-se à estrada, onde depois foram socorridos por um automobilista que os transportou até a cidade da Beira. Entretanto, os últimos dados fornecidos pela polícia na manhã de hoje indicam que foram registrados ao longo da manhã de ontem, na Estrada Nacional número 1, no troço entre Maringua e Caia, em Sofala, 5 ataques contra viaturas de civis. Às 12 horas do dia de ontem, homens armados da Renamo atacaram 5 viaturas na zona de Douro, no troço para quem sai de Nhamatanda em direção a Caia, nos limites entre os distritos de Maringua e Caia. Importa referir que estes atacaram 5 viaturas, estamos a falar de 4 viaturas ligeiras e um caminhão que transportava máquinas de dimensão anormal. Destes ataques estamos a falar de um rescaldo de 3 viaturas que, após terem sido furados os pneus, puseram-se em fuga, apesar desta situação, e um caminhão e uma viatura de turismo que acabaram sendo incendiadas no local. Importa referir que as FDS ainda não desconhecem o paradeiro do motorista do caminhão e as diligências continuam no sentido de podermos localizar este cidadão e também no sentido de continuarmos a garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública em toda a província de Sofala, de forma particular neste troço. Queremos reiterar que as FDS ainda continuam no local, visando monitorar esta situação e visando, acima de tudo, trazer a ordem e garantia de tranquilidade nesses locais. Neste ataque estamos a falar, como eu já tinha me referido, do desaparecimento do motorista e 2 danos materiais avultados e 3 danos materiais ligeiros. Feridos como tais não temos, mortos ainda desconhecemos. Os automobilistas que pernoitam em Muxungue vêm-se obrigados a improvisar cozinhas e camas sob risco de passar fome e dormir em um relento. Na sequência da condição imposta para circular no troço Save-Muxungue, alguns automobilistas improvisaram cozinhas neste local de modo que consigam algo para o seu jantar. Vamos conversar aqui com 2 jovens que são responsáveis por esta cozinha. Podem nos contar um pouco como é que improvisaram esta cozinha aqui? Em primeira coisa, boa tarde. Nós chegamos aqui, foi aquela das 12. E quando nós chegamos aqui, acompanhamos essas coisas que estão a acontecer aqui. Para nós, de repente, queríamos sair, só que eles falaram que não podemos sair, vamos sair só amanhã de manhã. Então, organizamos a cena de montar a ver aqui. Buscamos já balanço na fontenária. Chegamos aqui e a pessoa que estava a cozinhar. E o que é que vamos jantar hoje? Aqui fizemos uma galinha caviar com arroz aí para dar maneira. Sim. Essa comida aqui, a gente deveria chegarmos em casa, preparamos com a família, para a gente comer com a família. Agora nós estamos a comer aqui, a família está em casa e não sabemos que vamos chegar ou não vamos chegar e a gente não sabemos. Porque essa coisa de nada com coluna, é um risco. Imagina desde que nós chegamos às 12, só para amanhã. Aqui está sendo diversas coisas de comer, o que seria aqui na estrada? Então nós tentamos puxamos o tempo para conseguir a gente que chegamos em Massinga. Em qualquer tempo íamos chegar em Massinga e podemos comer alguma coisa, porque já é em casa das famílias, não é? Agora aqui logo na estrada, o que nós podemos fazer? Bem, para a minha parte, eu gostaria que deve se sentar para acabar com essas coisas, porque a gente andamos desse jeito,
não ajuda nada. Muita coisa que fica parado. O ministro da Defesa descarta qualquer envolvimento das Forças de Defesa e Segurança para travar supostos ataques protagonizados por homens da Renamo. Atanásio Ntumuque disse esta quinta-feira que o seu pelouro está a pautar pela ponderação em seguimento à recomendação do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe News. Os ataques armados entre os supostos homens da Renamo e as forças policiais, que têm estado a agudizar-se, sobretudo em Gorongosa e em Sofala, estão a preocupar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Apesar disso, o ministro do Pelouro descarta a possibilidade de participação daquelas forças militares para impedir os conflitos em causa. Nós estamos a obedecer à ordem do comandante-chefe. Ele disse ponderação e nós estamos a ponderar. Por isso não há nada de intervenção militar. O que há neste momento, as forças de defesa e segurança, particularmente a polícia, é manter a ordem, segurança pública e, portanto, qualquer elemento que aparecer armado, que crie situações no seio da população, este elemento é arrastado. E se ele usar arma, não há outra coisa. Aliás, o ministro da Defesa Nacional não aceitou nem desmentiu as alegações da porta-voz da bancada da Renamo sobre a presença no país de supostos militares norte-coreanos para treinar a sua contraparte moçambicana para enfrentar possíveis conflitos armados envolvendo homens daquele partido da oposição. Eu acho que a intervenção da chefe da bancada da Renamo foi infeliz, porque ela, quando está na sala da Assembleia da República, lá fora, quem está ali a proteger, quem está a defender, são as Forças de Defesa e Segurança. Agora, preocupar-se quem treina estas Forças de Defesa e Segurança, esta não é responsabilidade da Renamo. Nós podemos trazer qualquer que acharmos que possa formar, treinar as Forças de Defesa e Segurança. Isto não é com ele. O ministro da Defesa fez estes pronunciamentos à margem da acreditação da Adida Militar da Zâmbia, Grace Zimba, evento no qual as partes comprometeram-se a colaborar para a manutenção da paz em ambos os países. O presidente da CTA, Rogério Manuel, revelou hoje em Cabo Delgado que pelo menos 3 empresas abandonam o mercado por semana devido à tensão político-militar. O presidente da CTA disse que a instabilidade político-militar que se vive no país já está a criar transtornos em vários setores de negócio, sobretudo no que diz respeito ao turismo, transporte e agricultura. Rogério Manuel referiu que, para além de retrair investimentos, há empresas que já estão a abandonar o mercado. O exemplo disso é Cabo Delgado, onde por semana 3 empresas manifestam encerrar devido à tensão político-militar, facto que se alia à fraqueza do sistema financeiro do país. A agricultura faz-se no campo, o turismo em si, só o soar de um tiro é o suficiente para que os turistas não venham para o país. A área de transporte é aquilo que vocês já sabem, a questão rodoviária é o problema sério de que o automobilista ou o nosso motorista não sabe se chegará ou não ao destino. A Direção Provincial da Indústria e Comércio recebe por semana quase 3 pedidos para encerramento de empresas. Sem falar de todo o país. Estou a falar principalmente daqui de Pemba, essencialmente daqui de Pemba. 3 empresas por semana pedem o encerramento das suas atividades. Por razões óbvias, tem a ver com a dinâmica toda. Uma delas já é esta do conflito político-militar, que por detrás vem outras consequências, inclusive o nosso sistema financeiro como está, não está saudável. Rogério Manuel falava depois da eleição de Abdul Ahmad para o cargo de novo presidente do Conselho Empresarial Provincial de Cabo Delgado. Desenvolver o movimento associativo empresarial. As associações devem olhar o CEP como ponto de convergência, como sua casa e centro de debate para o desenvolvimento empresarial. Sendo assim, a nossa estratégia assentará em envolvimento das associações
na implementação da agenda de trabalho com o Governo. Abdul Ahmad, que a seguir tomou posse, foi eleito presidente do Conselho Empresarial Provincial de Cabo Delgado, num escrutínio em que concorreu com outros 2 candidatos, dos quais Ana Karimo saiu vice-presidente do organismo. O secretário-geral da Frelimo, Eliseu Machava, disse hoje na cidade da Beira que nenhuma justificação é aceitável para os ataques a alvos civis que vêm sendo protagonizados ao longo da Estrada Nacional número 1 pelos homens armados da Renamo e ainda apelou ao líder da Renamo a pautar pelo diálogo. O partido Frelimo, através do seu secretário-geral, Eliseu Machava, não tem dúvidas que os ataques que vêm ocorrendo desde a passada segunda-feira ao longo da Estrada Nacional número 1, na província de Sofala, contra alvos civis, vêm sendo protagonizados pela Renamo, daí que apelou este partido e de forma particular ao seu presidente, Afonso de la Cama, para parar imediatamente com estas ações que, para Eliseu Machava, estão a destruir vida e bens de civis. Essas pessoas que fazem isso têm familiares. Precisamos de falar com os familiares, se calhar se esqueceram do valor da vida humana. Uma vida não se recompõe, não se compra os membros de um ser humano nas lojas para se recompor a vida. Não se pode brincar com os seres humanos. Qualquer justificação. Quer participar na vida política, participa de forma sã. Quer concorrer para o poder, concorra de forma sã, mas que entenda que há regras. Na sociedade há regras, mesmo nas famílias, há regras. Para Frelimo, a única saída para a crise política que o país vive é o diálogo. A saída é retomar o diálogo. Um dia, o líder da Renamo, entender que o caminho que está a seguir não é o caminho correto. Violentar pessoas, matar pessoas, não é solução. O diálogo pode lhe permitir fazer passar as suas ideias, como uma boa parte das suas ideias já passaram noutros momentos em que se dialogou. Instado a se pronunciar sobre o facto do líder da Renamo ter imposto que as negociações a serem retomadas decorram fora da cidade de Maputo, Eliseu Machava voltou a criticar a liderança da Renamo. É difícil, porque logo à partida diz que quero isto, e logo à partida impõe uma outra condição. É difícil. A partir da altura em que a Renamo vai trabalhar, tomando em conta que é constituído por moçambicanos, se de fato forem todos moçambicanos sérios, pensando no país, vão trabalhar com alguma razoabilidade, puxando a mente para o bem dos moçambicanos e não olhar só para si. Eliseu Machava está em Sofala desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, em missão do seu partido, onde deverá manter vários encontros populares na cidade da Beira e em vários distritos. O Movimento Democrático de Moçambique queixa-se de vandalização das suas bandeiras em alguns pontos da província de Manica, no centro do país. Falando em conferência de imprensa em Chimoio, a chefe da Brigada Central daquela formação política, Sônia Mboa, que se encontra de visita de trabalho a esta província, disse que o MDM está preocupado com a onda de vandalização das suas bandeiras em alguns distritos. O MDM queixa-se ainda de frequentes perseguições e ameaças de morte dos seus membros. Estão a retirar-nos as bandeiras, atropelando assim o número 2 e 3 desta Lei 7/91 de 23 de janeiro, sim. De que forma estão a vandalizar? Amedrontam os nossos membros, ameaçam-os de morte, uma vez que todos sabemos que este país está, de certa forma, salvo melhor entendimento, estamos a um caminho a passos galopantes à guerra. O MDM condena este tipo de atos. Estamos numa situação em que o povo vive com medo. Hoje
não se consegue passar normalmente pela nossa estrada nacional número 1, 7 e 6. O MDM está preocupado com esta situação. O MDM condena os ataques que vêm sendo registrados nas regiões centro e norte do país, envolvendo as forças governamentais e homens armados da Renamo. Conflitos que estão existindo no nosso país é basicamente pelo facto de haver falta de confiança entre os moçambicanos. E nós estamos a dizer, basta. Temos os nossos irmãos que estão no Malau, que de certa forma não sabem qual é o seu destino. E o MDM está preocupado também com esta situação. A Brigada Central do MDM, destacada para a província de Manica, recomenda aos membros a continuar a mobilizar os jovens para se filiar àquele partido do Galo. A governadora de Cabo Delgado, Selmira da Silva, repudia os ataques protagonizados pela Renamo na região centro do país, numa altura em que o Presidente da República se afirma disponível e pronto para um diálogo com vista à preservação da paz. Falando durante o empossamento de secretários permanentes distritais e diretores provinciais de Cabo Delgado, Selmira da Silva manifestou a preocupação do governo desta província em relação aos ataques que estão a ser protagonizados por elementos da Renamo. Apelou ao partido de Afonso Liacama para que se alie ao desejo do Presidente da República, Filipe Nyusi, em dialogar para a preservação da paz. E ninguém entenderia as razões de tamanha barbaridade numa altura em que o governo moçambicano, e em particular Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, está disponível e pronto para um encontro com o líder da Renamo em busca de um entendimento sobre as preocupações desta formação política. Por isso, repudiamos veementemente estas ameaças à paz e ataques macabros perpetrados pela Renamo e solidarizamos-nos com as vítimas e desejamos rápida recuperação aos feridos. Nesta cerimônia tomaram posse 16 secretários permanentes distritais e 2 diretores provinciais de Cabo Delgado, para além de outros quadros ligados ao gabinete da governadora, aos quais Selmira da Silva desafiou a atingirem a excelência na prestação de serviços públicos. Nesta nossa caminhada rumo à implementação do programa quinquenal do governo, é importante que sejamos referências inspiradoras e bons exemplos para as comunidades e quadros em serviço nas nossas instituições, cumprindo e fazendo cumprir exemplarmente as normas e princípios que norteiam a nossa governação, como sejam o diálogo, a interação permanente com as comunidades e usuários dos nossos serviços, a proibidade, a integridade, a imparcialidade, a humildade, o profissionalismo, entre outros valores éticos e deontológicos. Refere-se que estas mexidas visam dinamizar as atividades do Executivo de Cabo Delgado. Está tudo visto na noite informativa. Graças pela atenção dispensada.